Você já saiu de uma conversa se perguntando: será que o problema sou eu? Será que eu não entendi direito? Você já teve aquela certeza de alguma coisa e minutos depois você começou a duvidar de você mesma? Você já se pegou pensando: será que eu estou exagerando? Será que eu estou ficando louca? Por que eu estou tão confusa? Quando você encontra então esse tipo de estado de uma confusão mental, uma dúvida sobre você mesma, sobre os seus pontos de vista, sobre a consistência do seu pensamento, a sensação de uma perda de controle interno, o problema talvez não seja você. Talvez você esteja sendo manipulada e você nem percebeu. O gaslighting não te destrói de uma vez. Ele te apaga aos poucos, lentamente. Você não enlouqueceu. Você foi confundida. Nós temos muitas explicações sobre esse fenômeno que, tecnicamente, nós chamamos de gaslighting. Gaslighting é um nome que vem de uma peça onde, na trama da peça, o protagonista vai fazendo com que a mulher dele vai sentindo que está ficando louca de tantas contradições, de tantas inversões, de tanta confusão que ele cria, que ela passa então a acreditar que de fato ela está ficando louca, que ela está ficando confusa. E daí então ficou o nome que nós chamamos então, e hoje muitas pessoas conhecem como gaslighting. Mas eu não quero trazer aqui uma descrição técnica, mas é importante você entender que muitas vezes, quando você está nesse tipo de jogo, nesse tipo de estratégia, onde há uma pessoa que começa a distorcer a realidade à sua volta, começa a questionar você em relação àquilo que você está percebendo, ao seu ponto de vista, ao entendimento, aquilo que você ouviu e aquilo que você foi dito que realmente foi dito. Quando começa então a ter esse tipo de confusão, de contradição, com esse tipo de estratégia que faz você começar a duvidar de você mesma, da sua sanidade, da sua memória, da sua inteligência, você então não está simplesmente numa situação de uma real confusão. Você pode estar sofrendo exatamente o efeito de uma técnica, de uma tática de manipulação que o narcisista usa, que nós chamamos de gaslighting. Gaslighting é exatamente esse tipo de confusão, dessa confusão de percepção, dessa distorção que faz você ficar cada vez mais confusa. Então, o gaslighting não é apenas uma mentira que ele conta, não é uma mentira. É que ele vai então repetidamente fazendo você acreditar, fazendo você desconfiar da sua capacidade, da sua clareza, do seu tirocínio, daquilo que você, da sua sanidade. É essa repetição, é uma construção de narrativa repetida que vai fazendo com que você comece a acreditar de fato, a estabelecer um ponto de dúvida sobre a sua própria clareza, sobre a sua própria função mental. O que é reforçado, então, é uma forma de construir por essa narrativa uma construção, continuamente uma construção de uma realidade que é falsa, uma realidade que é distorcida, uma realidade que faz você não considerar a realidade que você está percebendo para aquela realidade que é dita. Isso, então, faz com que haja esse processo de confusão e que é uma forma de domínio, é uma forma de controle, é uma forma de manipulação. Mas não é só uma manipulação do outro. Não é só uma tentativa do narcisista de manipular você. É a forma de tentar capturar um ponto interno seu, um ponto da autoconfiança, da credibilidade, da saúde mental, do valor, da dependência. O narcisista faz isso para poder não controlar só você, mas é pegar nesse ponto que faz com que ele seja muito mais efetivo no controle, no domínio, na manipulação da sua vida. O gaslight, então, ele não muda o fato. Ele muda a forma como você confia em você, como você olha para o fato, como você avalia a sua opinião. Então, ele não muda o fato, ele faz com você, de alguma forma, imaginar que aquilo é diferente. Ele, então, o narcisista, ele não quer te convencer, ele quer te confundir, ele quer te deixar com a impressão de que você está enlouquecendo. E isso parece então uma tática que perversa, muito manipulativa, mas na maioria das vezes o narcisista usa essa tática de uma forma tão natural que ele não pensa para fazer isso. Ele faz porque ele percebe que com isso ele aumenta a ascendência e o controle sobre você. Ele aumenta a sensação de ser melhor que você, de conhecer as coisas que você não conhece. E ele usa então algumas táticas para poder levar você a essa confusão. A forma como ele aplica a tática do gaslighting. A primeira tática que ele usa é o que a gente chama de negação da realidade. Ele começa a mostrar para você, fala assim, mas peraí, mas isso nunca aconteceu.
você entendeu errado, não foi nada disso que aconteceu, eu estava lá, não foi isso, eu não disse isso. Ou seja, essa negação da realidade faz com que você, sistematicamente, faz com que você comece a duvidar se a sua percepção esteve correta, se você realmente entendeu, se você deixou de ouvir alguma coisa importante. Essa é uma tática típica do gaslighting. Uma outra tática é a invalidação emocional. Você é sensível demais, você está exagerando, a gente não pode falar nada com você que você fica assim, lá vem você com esse tipo de reação. Ou seja, aquilo que parece então da sua reação emocional natural, de uma indignação, de um questionamento, passa a ser considerado então como algo estranho, exagerado, desproporcional em você, alguma coisa que está errada na sua forma de lidar com as suas emoções e não realmente validando a sua emoção natural, a sua reação natural diante de alguma coisa que parece confusa para você. A outra tática que o narcisista usa no gaslighting é desviar. Então, quando você desviar o assunto, desviar o foco, quando você então começa a questioná-lo, quando você começa a perguntar, ele muda de assunto. Ele fala que isso não é importante, que apesar disso o mais importante era aquilo. Ele diz então que você que está querendo complicar. Ele traz a culpa para você, para desviar, para inverter. E isso é muito perturbador, porque a gente não consegue ter um fluxo de consistência para que a gente possa ter entendimentos, uma comunicação razoável, um crescimento com a relação. O narcisista não está preocupado em construir uma relação. Ele está preocupado em se promover, em estar como superior, em dominar, em manter você sob controle. E consequência dessa, a outra tática do gaslighting é a inversão da culpa, é inverter isso. É ao ponto de muitas vezes ele levar você a acreditar que ele só está fazendo aquilo porque você é que foi culpada. Você que está fazendo com que ele faça isso. Ou seja, essa inversão ela é enlouquecedora. Porque a gente começa então, principalmente para aquelas pessoas que têm um gancho da culpa, a começar a achar que então de fato foi alguma coisa que eu fiz que está fazendo ele fazer isso comigo. Ao ponto de vocês, alguns de vocês às vezes podem se surpreender com isso, de terem pessoas que eu já atendi ao longo desses anos todos que chegam ao ponto de exigir que peçam desculpa por aquilo que o narcisista fez com elas. Ela, vítima, pede desculpa pelo que ele fez, porque de alguma forma essa inversão faz com que ela acredite que de alguma forma, em algum nível, alguma coisa até que ela não consegue perceber, mas ela que foi a culpada. Ela pede então desculpa por aquilo que o narcisista fez com ela. Isso é muito perturbador e deixa a gente com uma sensação de fraqueza, de confusão, que pode trazer inclusive consequências emocionais mais graves. E uma outra tática é a minimização. É quando há uma desvalorização daquilo que foi importante para você. Essa minimização é fazer com que assim, mas isso não foi nada demais. Eu estava só brincando. Era só uma brincadeira, você leva tudo a sério. Você também exagera tudo. Você então está aumentando. Essa minimização daquilo que foi importante para você é uma tática de enfraquecimento, de desvalorização, de humilhação. Em última análise, de controle. Então, na tática do gaslighting, o narcisista ele vai reforçando esses padrões. Então, como eu falei dos ganchos e tenho falado dos ganchos, se eu tenho então um gancho da culpa, ele vai reforçando o padrão da culpa, vai invertendo a culpa, vai dizendo que ele que é a vítima, e a gente fica então cada vez mais confuso e mais com a sensação de enlouquecimento. Se é uma sensação de desvalor, e aí a sua lacuna, o seu gancho, o seu código funcionar com uma necessidade de ter valor, ele vai desvalorizar, que é uma forma de confundir você, de manter você presa dessa forma. A questão, então, não é uma técnica, uma intervenção isolada que o narcisista faz. Não é um tipo de intervenção. Ele usa um sistema de intervenções para manter você com vários estímulos, várias demandas, de forma que ele vai capturando qualquer tipo de necessidade ou várias necessidades, porque com isso ele aumenta o poder e o domínio sobre você, sobre a sua vida. Ele, então, não resolve a conversa, ele não resolve, ele não fecha, ele vai dissolvendo a sua percepção, ele não conclui, ele vai deixando você na dúvida sobre a conclusão. Você entra na conversa para entender e sai mais confusa, mais perdida do que antes, porque ele não quer fechar, ele não quer esclarecer, ele não quer crescer, ele quer deixar você cada vez mais confusa, cada vez mais perdida. Nós temos então uma identificação de 7 estágios do processo de gaslighting que normalmente, em algum nível, o narcisista tende a percorrer. É uma forma de garantir que haja esse envolvimento, esses vários estímulos que eu estava falando agora. O primeiro estágio é plantar dúvida.
é então começar a plantar a dúvida sobre a narrativa das outras pessoas, sobre aquilo que as outras pessoas perceberam, sobre aquilo que outras pessoas disseram e você não, do que ele viu e você não. Plantar a dúvida é o primeiro estágio para começar essa confusão. O segundo estágio é a repetição continuada, insistentemente continuada, constantemente repetindo aquela narrativa naquele ponto da dúvida, do tipo de perturbação, do tipo de confusão. Essa repetição ela vai então criando um padrão mental e emocional que vai se estabelecendo dentro de você. O outro estágio é uma falsa preocupação. Olha, eu estou achando que você está estranha, eu estou achando que você está sensível demais, eu estou tentando te ajudar, mas você não está colaborando, eu faço isso por você, eu faço tudo isso por você, eu estou vendo que você está confusa, você precisa de ajuda, quer que eu te ajude a esclarecer? Eu posso te explicar o que que é, você se lembra do que é? Eu vou te lembrar. Essa falsa preocupação faz com que a gente perceba como algo de um interesse sincero, de um cuidado, de um afeto, mas ele faz com que haja e reforce esse tipo de confusão. Ou seja, a confusão é o outro estágio, é o quarto estágio, onde então essa confusão se estabelece. E aí, se você é a vítima, você começa a perder referências. Referência da razão, do bom senso, do que parece certo ou errado, daquilo que você percebeu, do que você sentiu, daquilo que você achou. A confusão, então, nesse quarto estágio, ela é o início do processo de uma dominação maior do que o narcisista exerce sobre você. A partir dessa confusão, ele vai então mantendo e aumentando o nível de dependência sua em relação a ele. Você passa então a ter ele como uma referência de realidade. Ele então é que passa a traduzir o que é correto, o que é claro, o que é de bom senso, o que é a percepção correta da realidade. Então ele é que acaba virando uma concentração, uma referência dessa realidade. E com isso ele consegue conduzir você para onde quer que ele queira, para qual tipo de opinião que ele queira. E, em função disso, para não perder essa imagem, ele usa uma gentileza, um tipo de carinho, de cuidado estratégico, que é manter você na esperança, manter você na expectativa de que tudo está bem, de que tudo vai se resolver e de que, na verdade, ele vai te ajudar. Essa gentileza, e vocês percebem que tem a ver com esse ciclo, onde há um tipo de domínio, mas também há uma sinalização de uma esperança, de uma perspectiva. É como se então houvesse nesse amor de sopra o envolvimento cada vez maior desse tipo de envolvimento da eficácia do gaslighting. E o sétimo estágio é aquele que reinicia o ciclo. O último estágio é quando tem então já estabelecida a confusão, a dependência, esse tipo de gentileza, é reiniciar o ciclo do abuso. Começa então novamente com a confusão, com a mudança da percepção, a distorção da realidade, fazendo todo o ciclo. Agora não é um ciclo linear. É importante que você perceba isso. A tática, não é uma linha, não é uma atuação única. Ela é um sistema de atuação. Ela é circular que faz você ficar, então, à mercê da condução dele. Ele vai conduzindo você para onde ele quer que você esteja. Eu costumo dizer que ele faz isso para manter você na prateleira, aonde você está disponível para poder ele lançar mão e poder se aproveitar de você, e poder usar você, poder ter você na hora que ele deseja e não na hora que você escolhe. Você não percebe quando você entra. Você só percebe quando você já está presa, quando você já está envolvida. Então o problema não é só o começo, o problema é o ciclo que não termina. Quanto mais cedo no ciclo você identifica, você começa a sair, maior é a chance de você não tornar esse ciclo tão interminável, tão permanente, tão duradouro. Depois então que uma vítima entra nessa tática e sofre os efeitos do gaslighting, principalmente o gaslighting mais estruturado, você acaba então identificando alguns sintomas muito claros, emocionais e até físicos. O primeiro é a dúvida constante. Você começa a ficar sempre em dúvida sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, sobre as suas opiniões. Você começa a se sentir culpada por isso, porque parece que você nunca está certa, você parece estar sempre inadequada. E aí, é claro, tem um efeito numa redução do seu amor próprio, da baixa autoestima. Essa baixa autoestima é que você começa então a achar que você é inadequada, que você não é boa o suficiente. Essa confusão mental que faz você ficar, inclusive, com articulações de comunicação, às vezes até comprometidas, mas principalmente essa dependência emocional, onde o narcisista passa a ser a referência de realidade para você. Esses não são normalmente os sintomas mais claros de uma vítima que sofre ou sofreu do gaslighting. Tem sintomas que são mais práticos no dia a dia, comportamentais.
Você passa então a começar a se desculpar sobre qualquer coisa, você está sempre antecipando uma explicação, você então vai se justificando o tempo todo, você quer confirmações o tempo todo para ver se você está certo ou não, não só com o narcisista, mas com outras pessoas. Você começa a perder a confiança nas suas decisões, na sua capacidade, na sua capacidade de gerir a sua vida, de você permanecer sozinha, de tomar decisões sobre vários tipos de dimensões da sua vida, são sinais que vão ser muito práticos no dia a dia de uma vítima de gaslighting. Então é importante, se você já passou por isso ou passa por isso, que não é uma questão de fraqueza, não é porque você tem a mente fraca, não é porque você é emocionalmente fraca, é porque esse relacionamento conseguiu ativar em você um padrão que faz você ficar vinculada. E a partir do momento dessas táticas, você vai ficando então confusa na tentativa de atender isso. Então, isso não é fraqueza. Isso é porque você tem algum tipo de código, algum tipo de padrão inconsciente que você ainda não conseguiu perceber para, de fato, começar a sair dessa armadilha, a sair desse ciclo de dominação, esse ciclo de manipulação. Você não perdeu a razão. Você só perdeu a referência interna e colocou essa referência naquela pessoa. Você sabe, mas não consegue confiar no que você sabe. Você sabe, você quer, mas parece que você não consegue. Então, uma coisa que eu tenho percebido nos conteúdos da internet sobre narcisismo é que todo mundo fala sobre o narcisista, todo mundo fala sobre o que você tem que fazer, o que saber, etc. Algumas táticas até de confrontar o narcisista, mas não adianta você aprender a identificar o narcisista, as táticas dele, como eu estou fazendo aqui agora, porque isso só não resolve. É um primeiro passo importante. Você ter clareza e identificar que você está realmente num quadro como esse. Mas não é o entendimento que resolve. Saber sobre o narcisismo e sobre o narcisista não muda a sua dor, não muda o seu sofrimento. Então não é só perceber, não é só entender, é você conseguir sair do padrão. Se você não conseguir identificar esse gancho emocional que foi fisgado no início que permanece, se você não perceber para conseguir identificar o que alimenta esse padrão interno e conseguir atender esse padrão de uma outra forma mais saudável, se você não tiver consciência, não entendimento, mas consciência desse padrão, você vai ter muito mais dificuldade de conseguir sair e é muito difícil sair disso sozinha. Sem isso, você tem muito mais dificuldade de sair. Não adianta só perceber ou entender, é preciso mudar esse padrão interno. As perguntas que envolvem são perguntas que têm a ver não com entendimento, mas perguntas de você que levem você a refletir por que você entrou nessa relação. O que fez você acreditar que aquela relação seria boa? O que fez você permanecer nessa relação? Por que então, de alguma forma, você volta para poder atender a isso? Por que você duvida de você? O que falta? É quando você centraliza em você, você resgata isso em você, é que você começa a resgatar essa referência, essa autorreferência, esse tipo de amor próprio. O problema, então, não é só o que ele faz, é o que isso ativa em você. Você não volta por amor. Você volta por um padrão que ainda está vivo dentro de você e que ele consegue identificar e ele consegue, muitas vezes, fisgar em você. O caminho, então, não é um caminho simples, não é um caminho superficial, não é um caminho que qualquer guru da internet vai ajudar você. O caminho exige esse reconhecimento, um olhar para dentro de você, para você reconhecer qual é esse padrão. Parar de tentar provar para você e para os outros que você está certa, porque isso faz parte do processo. É buscar essa clareza interna de qual é a necessidade que você via nessa relação, que você precisa atender, mas de uma forma mais saudável para você, para a sua vida. Então, o foco não está em entender o narcisista. O foco, então, não está em será que ele vai mudar? Será que ele vai perceber? Será que ele vai fazer? O foco tem que estar no que eu preciso mudar. Qual é a mudança de perspectiva disso que eu preciso fazer? O que é que eu preciso atender em mim que antes eu achava que era ele que ia atender, mas que eu preciso buscar uma outra forma mais saudável para atender uma necessidade de ser amada, de ser desejada, de ser cuidada, de ser considerada, de ter voz, de ser vista. Se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui para mim, eu não estou louca. Você não precisa vencer a discussão. Você precisa sair do ciclo. A libertação começa quando você volta a confiar em você, na sua percepção, na sua verdade, na sua realidade.